Adilson. Oi, Olá! tudo bom, Cláudia? Tudo Tudo em bem, ordem? Adilson? Tudo em Tá ordem. bom. É duro que a gente é da geração da máquina de escrever lettera 22. Então a gente sofre, não tem jeito, Pois tá? é. Sofremos, mas aprendemos, não é assim a vida, Aprendemos. Adilson? Sempre tem tempo, né? Bom dia a todo mundo que está É. acompanhando, hein? Bom dia, bom dia. Adilson, vou aproveitar então, né, que o tempo passa, né, e uma outra questão aí do Instagram é os minutos, né, que nós temos para poder passar a mensagem que nós queremos, né? Então já vou convidar todo mundo que feche os olhos, né? Por mais que sejam 11 horas da manhã, vamos agradecer a Deus por esse momento abençoado, por mais esse dia que nós estamos ganhando em nossa vida, né? E quando a gente fala ganhar, acho que o tema de hoje do Evangelho ele é muito providencial porque ele vai nos ensinar também que tem ganho sempre dos dois lados. Então, vamos nos concentrar, né? Vamos pedir ajuda aos nossos amigos, nosso grupo espiritual que nos orienta, que nos ajuda em todos os trabalhos que nós executamos. E com muito amor, com muito agradecimento no coração, vou fazer a prece, né, dos homens de boa vontade. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, vimos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, sermos pacientes, compreensivos, prudentes. Vermos além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos se encham a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia nós te revelemos a todos. Que essa oração, que essa energia boa, esse momento de dedicação espiritual, né, e de expansão de energia, chegue em todos os lares. Né, porque nós que estamos aqui ao vivo, estamos assistindo, né, já estamos em oração, mas é muito importante que nós emanamos essa energia para todos os demais lares, mesmo aqueles que nem sabem da existência de muitas religiões que estão divulgando o evangelho, né, via live. Então, assim, que todas as pessoas necessitadas, que todos os desconhecidos, conhecidos, familiares, nossas casas se encham de muitas bênçãos, para que a gente possa iniciar essa nova semana, né, com muita força, com muita energia. Então vamos lá, vamos abrir os olhos, né, vamos se concentrar nesse momento. Então o tema de hoje nós falaremos então, né, sobre se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí o nosso amigo Adilson, que vai explanar o Evangelho, eu trouxe um tema, para quem não está acostumado a fazer o Evangelho no lar, fica até como um exemplo, né? Que escolha um dia da semana, né? Junte os seus familiares. Às vezes a família não tem a mesma opção de religião, né? Não tem problema, assim, se quem quiser participar, participa. Ou, né? A pessoa, ela só reservar um momento, um horário que for o mais adequado para que ela tenha essa consistência semanal, né? E que ela possa abrir o evangelho, abrir um texto e fazer essa oração em casa, né, para energizar esse lar, para pedir muita ajuda espiritual. É um momento também de rever, né, o que aconteceu na semana, o que se pretende para o restante. E então, assim, o evangelho dominical é um exemplo para que as pessoas possam seguir, né, em outros horários de suas casas. Importante também que sempre coloque uma água, né, para ser fluidificada, ou uma garrafa também de água, e que através dessa fluidificação da água a gente também encontre um maior equilíbrio, as bênçãos, o remédio necessário para o nosso corpo espiritual e o material também.
Bom, vamos lá, eu vou ler o texto e na sequência já passo a palavra para o Adilson, tá, gente? Eu estou lendo, então, é uma historinha, é um conto indiano, e vamos ver que ligação que tem, então, com o evangelho de hoje, tá? Num certo país bem distante, havia um costume que era considerado como uma lei para os habitantes daquele lugar. Ninguém podia passar na frente de uma pessoa se ela estivesse rezando. Não se sabe a origem ou causa de tal proibição. Mas, assim, numa bela manhã, estava então um senhor, né, um religioso, numa praça. Ele sentou num canto e se preparou para começar suas orações. E aí, já dando início naquele momento, logo na sequência veio uma jovem que surgiu da praça assim do nada, caminhando apressada e acabou indo na direção daquele santo homem. Passou diante dele distraída, com a respiração ofegante. O religioso, ele ficou indignado. Que ousadia, ele pensou consigo mesmo. Vamos esperar essa jovem voltar e lhe dar uma lição. Ele pensou ali, né? Ficou ali com os pensamentos dele. E lá ele ficou. O tempo passou, passou e o homem não se moveu do lugar. O dia já estava terminando quando a jovem apareceu do outro lado da praça, agora caminhando mais devagar. Parecia sonhadora, ainda mais distraída. No momento em que ela passava na frente do homem santo, ele a chamou. Falou com uma voz autoritária, mal disfarçando a enorme irritação. Você foi bastante atrevida hoje de manhã. Por acaso ignora? É proibido passar diante de um homem que esteja rezando. A jovem parou assustada, voltou-se para o homem e lhe disse: já que não há mais ninguém aqui, vejo que é comigo mesmo que o senhor está falando. Mas muito me espanta as suas palavras, senhor. Eu não sei que costume é esse, porque não sou desse lugar. Além do mais, o senhor disse que estava rezando. O que quer dizer rezar? Para mim, respondeu o homem levantando a cabeça todo empertigado. Rezar significa pensar completamente em Deus. Pois então, disse a moça com um sorriso apaziguador, o senhor que me desculpe. Eu jamais teria violado uma lei se tivesse conhecimento dela. Sabe, eu vim para esta cidade para me encontrar com meu namorado, que mora aqui. E quando cheguei a essa praça, hoje pela manhã, já estava bem atrasada. Eu vim absorta, pensava tão completamente no meu amor que nem vi o senhor. E agora me diga, se o senhor estava rezando, quer dizer, pensando completamente em Deus, como foi que o senhor me viu? E aí, Adilson, dá liga essa história? Dá sim, com certeza. Então, vou aproveitar, Adilson, vou passar a palavra para você, então. Tá. Para que a gente possa aproveitar melhor esses minutos, né? Imagina. Tá, um prazer a gente estar junto, Cláudia, um prazer estar junto com todos vocês aí do outro lado e tenhamos um bom evangelho, todos nós. O tema está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É coisa que normalmente a gente fala, né? Quando vê algum episódio aí. E diz assim o texto do nosso evangelho. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse esse.
enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então aí fica bem claro, Cláudia, amigos, queridos, que é uma questão de ponto de vista. Nós nos prendemos ao lado de cá. E no decorrer da explanação a gente vai ver que realmente a gente olha na contramão. A gente inverte as coisas. Mas vamos ver que no capítulo 5, ele começa dizendo de uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados aflitos. Para podermos entender a bem-aventurança e chegarmos a um entendimento da necessidade de mudarmos o nosso ponto de vista, que é o objetivo de Jesus, foi o objetivo de Jesus, nos mostrar para que a gente aprendesse a analisar as coisas da forma real, da forma correta. E depois vamos entrar nesse texto do nosso Evangelho. Então, para entender a bem-aventurança, as bem-aventuranças deixadas por Jesus há 2000 anos atrás, é necessário que a gente volte 2000 anos, né? Vamos buscar em que contexto elas aconteceram. A época, a situação política, social, porque sem entendermos isso tudo, fica difícil entendermos o porquê também das bem-aventuranças da forma como foram deixadas. Então eu convido todo mundo a voltar, né, a mente a 2000 anos atrás e imaginarmos o povo judeu como vivia 2000 anos atrás. Jesus era judeu, nasceu, viveu e desencarnou judeu. O povo judeu era escravo dos romanos. Há muitos anos antes e depois ficou ainda muitos séculos até, né? Depois. E ao povo judeu era imposto um grande sofrimento, uma grande dor. Eles haviam perdido a sua liberdade. Eles pagavam impostos pesadíssimos, muito embora Roma permitisse que eles tivessem uma certa liberdade religiosa. Mas a liberdade física, não. Esses daí eles não tinham, né? Mas queriam, ansiavam por essa liberdade. Como nós, antes de entrarmos a essa explicação, se fosse um homem de bem, teria morrido, vamos entender então o que se passou há 2000 anos atrás, quando Jesus nos deixou as bem-aventuranças. Seria um pouquinho difícil, se nós nos colocarmos lá, há 2000 anos, como um judeu, sem a liberdade, cativo, pagando impostos pesados, sendo humilhado. Olha que complicação. Então, seria difícil se Jesus dissesse: olha, bem-aventurado ou feliz você que passa por aflição. Como que o pessoal entenderia isso há 2000 anos atrás? Opa, se Jesus está dizendo coisas absurdas. Como que eu sou feliz se eu sou cativo, se eu sou escravo? Como que ele vem dizer: olha, você é feliz
E você precisa de justiça. Sim, eu preciso de justiça, mas não sou feliz. Você precisa aprender a dar o perdão. Perdão ao romano? Não, impossível. Ele me mantém cativo, prisioneiro. Ah, você promova a paz, que você será feliz. Mas como que eu vou promover a paz se eu vivo no meio da guerra? É um pouco difícil isso tudo. E ainda, Jesus ainda diz, quando olharmos no início desse capítulo 5, não dá para entender, por exemplo, quando ele diz que um rico que tem a riqueza agora terá necessidade depois. Aquele que se alimenta, que está com fartura hoje, terá fome depois. Então, obviamente, que Jesus falava de algo que o povo não poderia entender naquele momento, não poderia vivenciar naquele momento. Por quê? Porque eles passavam por uma situação terrível. Eles tinham, portanto, um ódio do romano, como tinham também o ódio do samaritano, né, Cláudia? Eles tinham um ódio realmente, eles não entendiam, não compreendiam. E esse ódio era tão violento, tão complicado, que, vamos ver, quem já leu a parábola do bom samaritano, vai ver que até para um doutor da lei era um pouquinho complicado dizer, por exemplo, o nome samaritano, né? No início da parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta a Jesus, né, como que eu faço para chegar no reino dos céus? O que está escrito na lei? Pergunta Jesus. Porque naquela época, uma pergunta formulada a alguém normalmente era respondida inicialmente com uma contra-pergunta. Até para saber se a pessoa estava perguntando realmente de uma forma séria, querendo entender. Então, quando o doutor da lei pergunta, olha, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? Jesus responde contra-argumentando. Diz assim, o que está escrito na lei? Fez uma pergunta. E aí o doutor da lei diz, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, olha, legal, você respondeu certinho. E aí, faça isso então. Se você quer ser feliz, faça. Mas o doutor da lei queria arranjar uma desculpa para aquela pergunta. E aí ele diz, Senhor, quem é meu próximo? Óbvio que o doutor da lei sabia quem era o próximo, né? Tinha certeza quem era. Mas ele usou uma desculpa. Ele queria que Jesus dissesse, o teu próximo é o romano. Imagina o romano. Ele me oprime. É o samaritano. Imagina, o samaritano, ele é um judeu que, desprezado, misturou cultura, uma série de coisas. Então, o povo judeu daquela época vivia extremamente amargurado, complicado. E quando Jesus diz a bem-aventurança, obviamente ele se reportava a uma vida futura, não naquele momento exatamente, né? Então, quando ele diz, meu reino não é desse mundo, ele está reforçando. Olha, não é por aqui ainda. Muito embora a gente procure colocar na terra esse entendimento das coisas melhores. Quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está reforçando a reencarnação. Quando Nicodemos pergunta, mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus diz, nasça de novo. Vai ser preciso nascer de novo. E reforça a reencarnação. Tudo isso, e nós estamos caminhando para chegar no texto do Evangelho só, tá? Então, isso nos dá a conclusão que não somos daqui. Não. Estamos aqui. Estamos aqui. A Terra é uma passagem provisória. Podemos entender a Terra como um hospital, um presídio, uma escola. É algo temporário. Entretanto, a Terra nos seduz. A Terra nos oferece tantas seduções, passeio, riqueza, prazeres, uma série de coisas. E a partir de então, nós começamos a olhar tudo com os olhos da Terra e não conseguimos olhar com os olhos do Espírito. Aí é que está o problema nesse texto que nós lemos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Portanto, olhamos na contramão. Precisamos, então, mudar o foco.
E não estamos habituados, não. A humanidade não está habituada a mudar o foco de visão. Vamos fazer aqui um parentezinho, só para a gente entender bem. Vamos imaginar que eu seja dono de uma padaria. E na minha casa eu plantei, sei lá, cenoura. Eu tenho muitas cenouras em casa, uma fartura. Aí o que eu faço? Eu sou dono da padaria e levo para a padaria as cenouras. E aí eu começo a fazer só pão de cenoura, broa de cenoura, doce de cenoura. E coloco para vender, né? E aí eu vou perceber que, de repente, a minha padaria não tem mais cliente, porque ninguém suporta mais cenoura. Chega de cenoura. É tanta coisa, Cláudia. Porque tudo é cenoura. Pão, broa, pãozinho, doce, bolo. E, de repente, o que o padeiro, eu, preciso fazer? Pular o balcão. Ir para o outro lado. Do lado do consumidor. E estando do lado do consumidor, eu falo, puxa vida, eu queria aquele pãozinho francês. Eu queria aquele pão de forno, queria aquela broa de milho, queria aquele doce, não sei o que e tal. Mudei o meu foco, mudei o meu ângulo de visão, né? Pulei o balcão, fui para o outro lado. Para nós, do ponto de vista espiritual, é isso. Nós estamos acostumados a ficar de um lado. Se não pularmos o balcão para o outro lado, para olharmos com outros olhos, nós vamos continuar analisando tudo com os olhos da Terra. Então entendemos que somos da Terra, por isso que olhamos só com Ele, vivendo alguma experiência espiritual. Quando, na verdade, nós somos espíritos vivendo temporariamente uma experiência carnal também, né? Então, é essa mudança de foco que nós precisamos entender. E agora, indo para o texto do Evangelho, porque senão a gente fica na padaria, 2000 anos atrás, mas não vamos entrar no assunto, né? Que vai ter bastante assunto, né, Adilson? Vai ter, nós a temos que dar uma vontade é corridinha. ficar mais de uma hora falando. Dá, por isso que a gente está acelerando um pouco, pessoal, desculpa. Uma pena. Né? Aí a gente diz, quando um homem mau escapa de uma situação de quase morte, e a gente diz, se ele fosse bom, ele teria morrido. E aí eu faço uma pergunta para a gente analisar. Será que nós queremos que o homem mau morra? Será que estamos querendo? Eu acho que sim, né? Por exemplo, olhamos num noticiário. Olha, a polícia foi pegar bandidos que estavam assaltando, matou 2. E o terceiro foi baleado, está no hospital. O que a gente pensa? Por que esse safado não morreu também? Será que muita gente pensa assim? Pensa, né? Então aí nós perguntamos, pena de morte. Não admitimos. Mas será que no íntimo admitimos? Talvez sim, no pensamento. No pensamento estamos admitindo, né? Então queremos que aquele que errou, ele seja realmente punido pelo erro, né? Ele não pode ficar livre porque tem que responder por aquilo que fez. Então, só que a prisão ela tem que ser com dignidade. Não pode ser um depósito de bandidos. Não pode ser não. Tem que ser uma vida com dignidade, para que ele possa se recuperar, né? Então, quando nós vemos uma pessoa que tem um mau comportamento, nós temos que entender que é necessário que ele tenha pena de vida, não de morte. Por quê? Porque se a vida é tão complicada, né, é preciso que ele passe pelas complicações da vida para se arrepender, para ter uma ideia melhor do caminho. E quando vemos que alguém partiu antes, muitas vezes essa pessoa que partiu, aquele homem bom que a gente imagina que não deveria ter partido, ele talvez tenha concluído a sua tarefa. E tendo concluído a sua tarefa, ele teria que voltar, teria que ir embora, né? E o que ficou? Muitas vezes o que ficou ainda tem muito a fazer, tem muito a aprender.
até em questão de missão. Aqueles que vêm em missão para a Terra, né, alguns precisam ter um tempo maior, porque a missão deles é longa. Tem outros que a missão é tão rapidinha, que vivem, às vezes, alguns meses. Nós não alcançamos isso. Por quê? Porque nós ficamos apenas com esses olhos observando, né? Aí fica difícil, aí fica tudo muito estranho. Por exemplo, uma missão curta. Nós temos a filha da nossa querida companheira da casa, a Samantha, né? Ela permitiu que a gente falasse da filha dela também, a Luna, que viveu 6 meses encarnada, mas que teve uma missão fantástica, maravilhosa. E quando olhamos um episódio desse, uma criança de 6 meses de idade, a gente vai dizer, era uma pessoa boa, morreu cedo, puxa vida, ela cumpriu a missão. E nós não entendemos isso, porque olhamos só com os olhos da terra. Porque ao invés de levar a Luna, com 6 meses, poderia ter levado o vizinho, que é um bandido. Não, não é assim, né? Nós colocamos tudo na mesma avaliação e queremos ter uma resposta correta, como se Deus não estivesse certo, como se Deus não soubesse o que deve ser feito. Adilson, é importante também quando você fala de missão, né, que a missão, muitas vezes, mesmo por pouco tempo, é tanto para aquele ser, né, espiritual, quanto para as pessoas que estão em volta, né? Muitas vezes foi o tempo suficiente para desenvolver o cuidado, o carinho, o amor, ou até quando uma gravidez é interrompida, desenvolveu aquele sentimento, né, até às vezes pela maternidade, né? Então, assim, são vários os objetivos, né, de cada um de nós temos um porquê, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não só missão, mas também prova, né, para os pais passarem ali. E nós vemos que nesse episódio que eu comentei, da Luna e a Samantha, nós vemos que existe uma missão maravilhosa da Samantha e do marido, né? Que estão trabalhando, estão espalhando uma verdade, um conforto, um consolo para tantas pessoas, né? E aí nós não entendemos que o retorno, Cláudia, para lá é também para reabastecer o coração, definir metas, ter a possibilidade de um retorno mais proveitoso, mais correto. E aí nós nos comportamos como se estivéssemos na prisão e tivéssemos cumprido a pena. Está cumprida a pena. Então é hora de sair do presídio. Mas eu não quero. Eu quero continuar no presídio. Olha que estranho, né? Se eu estivesse na escola, aprendi a lição, mas não quero retornar. Eu não quero ir abraçar os meus parentes do outro lado. Eu quero ficar na escola. Adilson, às vezes não queremos e não permitimos que o outro se desvincule. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nosso egoísmo faz com que a gente prenda as pessoas que já cumpriram seus papéis. É isso. É como nós dissemos que a Terra é um hospital. É como se tivéssemos alta do hospital, mas ao invés de sair, nos agarramos no pé da cama. Não quero sair do hospital, mas se você está curado, volta, vai aprender coisas novas, vai fazer o teu caminho, né? Então, quando nós repetimos frases como essa, por exemplo, se fosse um homem mau, teria morrido, é hábito nosso. É hábito. A gente não raciocina. Quem parte para o outro lado é aquele que chegou a hora, que é necessário. Se é um homem bom, é porque ele cumpriu a tarefa dele. Ah, mas era tão jovem. Que bom que ele cumpriu a tarefa tão rapidinho. Ah, mas e o homem mau? O homem que ainda não aprendeu? Será que nós queremos que ele vá embora? Será que queremos que ele retorne sem ter aprendido aquilo que ele precisava aprender? Daí, o entendimento nosso que uma pena de morte não se aplica, não pode, não faz o menor sentido. Então, é a nossa visão estreita que faz a gente pensar dessa forma. É a visão estreita que nos tira do entendimento correto. Então precisamos ter, sim, o entendimento de que Deus sempre faz o melhor. E quando perguntamos, puxa, mas se fosse uma pessoa boa, teria ido.
E aí eu pergunto, quem se julga bom? Quem é bom? Que avaliação temos de nós e dos outros para dizer quem é bom e quem não é bom? É difícil, né? É complicado. E aí nós vimos até, Cláudia, aqui, um trabalho de uma enfermeira australiana. O nome dela é Bronnie Ware. E ela acompanha pessoas que estão partindo, pessoas que estão nos últimos instantes. E ela escreveu um livro com 5 arrependimentos mais comuns entre as pessoas. E olha só, a pessoa diz, eu queria ter levado a vida da forma que eu queria. E fui influenciado. E olha, deixei para trás as minhas tarefas, os meus sonhos, aquilo que precisava fazer. Então eu pergunto, será que ela foi tão boa quanto precisaria ser? Né? O outro grupo afirmava assim, deveria ter trabalhado menos. Devia ter ficado mais ao lado dos meus familiares. Deveria ter feito um trabalho assistencial. Então, será que a pessoa foi tão boa como a gente imagina que foi? Outro, ter falado sobre seus sentimentos, que não falou, que usou máscaras. Então, essa pessoa também não agiu da maneira como deveria ter agido. Outro, o quarto grupo, eu não queria ter perdido contato com os bons amigos. Né? E o quinto grupo, queria ter me permitido ser feliz, mas eu tive medo de mudanças, perdi a minha autenticidade. Então, quando nós falamos que se fosse um homem bom, teria morrido, bom, primeiro que eu não sei quem é bom, eu não sou. Nem Jesus, quando foi interpelado, uma pessoa chega e diz, olha, bom homem. Ele diz, opa, bom não. Bom só Deus. Então, é difícil termos essa avaliação. Quem vai para o outro lado é aquele que necessita ir. Que chegou o momento. E não temos o menor direito de interromper a trajetória de ninguém. Por isso, a pena de morte tem que ser abolida. Mas não só abolida na forma prática, visível, mas a pena de morte que ainda existe aqui dentro. Polícia matou 2. Um está vivo, foi para o hospital. Por que não morreu? É pena de morte que está aqui dentro. Então, tudo está certo. A nossa avaliação que está equivocada. Para nós entendermos, é necessário que a gente passe para o outro lado do balcão. É olhar de lá para cá. E aí a visão vai ficar muito melhor. E aí nós vamos começar a entender exatamente como as coisas acontecem. Era isso. Deu tempo ainda. Deu tempo ainda? Deu tempo. Meio corrido, mas deu, né? Eu só vou pegar um pouco dessa fala. Quando eu trouxe a história, né, foi pensando o quanto muitas vezes a gente está tão preocupado em avaliar o outro, né, como essa história que eu trouxe, né, que o santo homem ficou rezando, orando, né, o dia todo, mas só aguardando a menina voltar para dar uma lição de moral nela, né? Uhum. E, na verdade, ele estava mesmo com o coração, a atenção dele em Deus, ou ele estava pensando, né, na verdade, só em criticar, em comentar sobre o erro do outro, né? Então, acho que fica essa mensagem para a gente buscar mais conhecimento, né? A proposta do Evangelho é sempre essa, a gente buscar sempre mais conhecimento. Realmente, se nós formos nos dedicar a um trabalho fraterno, ao nosso trabalho, a nossa missão aqui, que a gente foque na missão e não fique olhando o outro, né? O que o outro está fazendo ou deixando de fazer, né? Nós nos desviamos muito nisso. Adilson, e quem olhasse esse homem fazendo preces, a gente diria, como ele é bom. Né? Como ele é bom. Sim. Mas, máscara. Né? Então, a gente não tem condição de nem avaliar, muitas vezes, a si mesmo, está avaliando o outro. Exato. Aí é o problema.
Então, quem somos nós para pensar, né, que quem vai e quem não vai, né, quem deveria ir, né? Então, a gente tem que realmente, primeiro, nós estamos fazendo nossa lição de casa, né? Primeira coisa. É sempre fazer um trabalho interno, né? Para que a gente possa nos reformar internamente e prover o que nós temos que fazer, né? O que nós viemos fazer aqui, né? Adilson, eu quero te agradecer. Né? Acho que pelo horário, Cláudia, né? Nós já estamos para ser cortados daqui a pouco, né? Porque o Instagram ele corta, né? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? Tem a nossa oração de fechamento, né, Adilson, para você fazer. Vamos Só lá. quero aproveitar, Adilson, antes de você fazer esse encerramento, lembrar o pessoal, então, da palestra novamente, né? Que eu falei no início, que é da Valquíria, na próxima terça, falando sobre o mal e o remédio do Evangelho, né? Que é a busca do conhecimento. Então, para que as pessoas possam, durante a semana, também entrar em contato com o Evangelho. Haverá uma mudança de horário, eu não sei exatamente, eu não me recordo qual foi o horário que foi me informado, é que foi muito rápido essa mensagem, mas se a Edi puder postar, eu agradeço para que a gente possa reforçar para os participantes, né, para os interessados em assistir. Adilson, eu, como sempre, fico muito grata em participar do Evangelho com você. Para mim sempre é um aprendizado, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui e temos realizado mais um trabalho juntos, viu? Muito obrigada aí pela sua parceria, pela parceria da Edi, agora do André Poeta, que irá nos ajudar também, né? Pessoal, recebi a mensagem, né? Nas próximas semanas o trabalho, né? As apresentações serão feitas às 20 horas, tá? Às 8 horas da noite. Então, está havendo essa alteração no horário para que todos possam ter condições de assistir. Um grande abraço para vocês, muito obrigada. De novo, Adilson, a palavra é sua e, novamente, muita gratidão, viu? Tá, recíproca verdadeira, Cláudia. Sempre muito, muito bom estar com você. E muito bom estar com vocês todos, queridos amigos, dessa nossa casa tão querida. Vamos fazer a prece, senão a gente vai fazer parte do MSI. É o Movimento Sem Instagram. Vai cortar, tá? Então fechamos os nossos olhos e trazemos à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá, pela oportunidade de estarmos reunidos em mais este Evangelho. E te pedimos, Jesus, que nos dê a força, o ânimo, o entusiasmo para seguirmos adiante e aprendermos que precisamos todos nós para compreendermos aquilo que se passa no mundo e no nosso mundo interior, que todos nós aprendamos a pular para o outro lado do balcão da vida. Olhar do alto, olhar do lado do espírito para a terra. E com certeza as coisas ficarão mais claras. E teremos a noção exata da justiça em tudo aquilo que acontece conosco. Que tenhamos todos nós uma boa semana e fiquemos todos na paz do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Um abraço a todos, né? E que tenhamos todos uma boa semana e que na semana que vem, novamente, o Evangelho, né? Às 11 horas. Forte abraço, tudo de bom, pessoal. Fiquem Grande abraço, pessoal. Muito obrigada pela participação. Muita luz para todos. Tchau, Adilson. Tchau, Cláudia. O vídeo ao vivo foi encerrado. Peraí. Seu vídeo ao vivo.